Bom, vamos já conectando então aqui com o Felipe Pereira da nossa reportagem, ele que está no meio do olho do furacão lá em Brasília e vai trazer para a gente aqui o relato de como ao longo do dia a gente chegou nesse momento que a gente está vendo agora desse motim no Congresso que está sendo visto por muitos, inclusive como um novo 8 de janeiro, Felipe. Explica para a gente como que a gente chegou nesse ponto hoje. Uma boa tarde para você. Boa tarde para ti, boa tarde, professor Green, que eu incomodo às vezes pedindo algumas avaliações de Brasil. Obrigado por você me atender, professor. E nós chegamos nessa situação, é uma situação que começa a se desenhar ontem, quando tem a ordem de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Ali já teve uma reunião ontem à noite dos líderes daquela parte mais bolsonarista raiz, digamos assim, mais ligada a Jair Bolsonaro, para decidir as ações de hoje. E aí começou com uma coletiva na rampa aqui do Congresso, e ali foi dito que foi quando o deputado Aldineu Cortes, que é vice-presidente da Câmara, ele diz que se o deputado Hugo Mota, que é o presidente, sair do país, ele vira o presidente e ele coloca para votar anistia. E essa situação é bastante complicada, porque ela é uma quebra de acordo. Ele só assumiu esse cargo dizendo que ia respeitar, não ia ter nenhuma votação à revelia de Hugo Mota, e, ao mesmo tempo, ele já teve oportunidade, ele já foi presidente em abril, ele não colocou nada para votar. E aí, na mesma hora, né, nessa coletiva, anunciaram que eles vão obstruir e que eles vão ocupar as mesas para o pessoal em casa entender. Tem o plenário do Senado e da Câmara, e lá no fundo, a gente pode ver na imagem, tem aquela mesa. Naquela mesa fica quem dirige a sessão. A sessão é aberta por ali, é dada a palavra para quem vai, para os oradores, para os deputados, senadores que vão falar, é marcado o tempo, e ali que é dado todo o funcionamento. E como os deputados da oposição estão ali, a gente pode ver na imagem, ocupando aqueles lugares, eles disseram que não sairiam dali, só se passasse por cima deles. O pessoal da esquerda foi para ali, teve discussão, disseram que era o novo 8 de janeiro, que não estavam deixando a democracia funcionar, porque era proibido de abrir uma sessão plenária. E aí todo mundo foi obrigado a retirar, porque a gente pode ver que teve discussão, teve gente dizendo que ia bater deputado da esquerda, dizendo que ia bater deputado da direita e vice-versa. Então, está sendo chamado de motim e, de acordo com os bolsonaristas, é uma resposta a uma escalada de Jair Bolsonaro. O líder do PL disse que agora é guerra total. Ele disse que não haverá paz no Brasil. É justamente nesse ponto que eu queria aprofundar um pouco mais com você, Felipe. A gente está vendo esse discurso de ódio crescendo muito, discursos de vingança, falas de guerra total, condições impostas ali de discussões no Congresso para que se tenha alguma paz. Queria uma avaliação sua até do clima que você assistiu e muito bem descreveu para a gente aqui agora, de como que isso está sendo desenhado, quais são as contrapartidas que estão sendo apresentadas e se isso tem alguma viabilidade ou não. Esse tom subiu muito de ontem para hoje, pode subir ainda mais, inclusive como é que está a resposta ou não ainda de Hugo Mota no meio disso tudo, dessa cena que a gente está assistindo aqui na tela agora, né? Então, a gente tem duas situações diferentes, uma situação no Senado e uma situação na Câmara. Na Câmara, que é onde a gente vê as imagens, o Hugo Mota sequer está em Brasília. Agora ele está chegando agora. Ele é esperado para chegar aqui às 5 horas da tarde na cidade e não se tem hora, mas diz no começo da noite para chegar na Câmara. E o que se fala é que ele tem um grande problema, porque se você pegar, tem 50 deputados da oposição participando, e aí ele vai punir todas essas pessoas, é considerado inviável isso. E também ele não pode permitir que esse tipo de situação se prolongue, não pode começar a ver, não ter sessão nunca. Então ele vai ter que fazer uma negociação, uma discussão para sair desse impasse. Eu tentei conversar com o povo do Centrão, os que eu consegui conversar não disseram nada, disseram que não tem solução, disseram que vão esperar para ver como é que se resolve isso na Câmara. Enquanto isso, essa briga continua e a situação que parecia que ia ser mais calma quando ia voltar, escalou demais a partir da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. No Senado é o contrário. Pelo menos na Câmara, o líder do PL disse que tem conversado com o Hugo Mota. No Senado existe uma
um descontentamento muito grande da oposição, que eles disseram, o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição, diz que faz 15 dias que ele tenta conversar com o Alcolumbre, não é atendido, ele enviou interlocutores para tentar fazer essa mediação, também não foi atendido, então há uma reclamação muito grande. A gente tem ali senadores no plenário do Senado, aí a entrada do Senado, pode ver que tem uma faixa, só entra quem é senador, a imprensa não pode entrar, assessores não podem entrar, então daí os senadores estão sentados na mesa do plenário também do Senado, não pode ser aberta sessão, a oposição diz que não é recebida pelo Alcolumbre, que é o presidente do Senado, o descontentamento é muito grande e o presidente do Senado vê o Alcolumbre, talvez, aí é o Nicolas entrando na frente, atrás dele o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, na Câmara, estão lá tentando uma negociação e talvez já convocaram uma reunião de líderes aqui no Senado, mas o clima é bastante tenso, o clima é de um impasse total. E a gente tem mobilizações, só para encerrar aqui, Felipe, tanto de resposta do lado dos parlamentares governistas, além dos embates que a gente viu ali na Câmara, para essa organização agora ainda durante a noite? Acho que à noite tem 2 fatos aqui em Brasília. Um é que está sendo... Ontem houve uma buzinaça organizada pelos bolsonaristas. Eles estão convocando outra e é uma maneira de fazer a rua pressionar aqui dentro o Congresso Nacional. Então eles vão investir nisso. É às 7 horas, que é a hora que essas negociações devem estar ocorrendo. E os governistas, eles estão batendo na tecla de uma radicalização, de que a direita está vendo que a prisão do Bolsonaro está próxima e que eles estão radicalizando demais, eles estão tentando aprofundar, marcar essa pecha de uma extrema direita radical que coloca os interesses de Bolsonaro, de evitar a prisão de Bolsonaro acima do país, e para isso aceita que o setor produtivo pague mais, que o Brasil tenha uma sobretaxa imposta por Trump. Então essa é a estratégia da esquerda no momento.